Olá, pessoal. A gente vai dar prosseguimento ao conteúdo do terceiro bimestre de Sociologia sobre o trabalho na sociedade moderna. Hoje vamos falar um pouco sobre a divisão social do trabalho. Ainda nesse conjunto de slides, eu vou comentar um pouco sobre a última atividade, que teve uma baixa adesão, né? Uma adesão mediana, na verdade, metade aí dos alunos responderam. Queria deixar vocês cientes de que essas atividades são apenas um norte, né? Então elas são muito simples de serem feitas e as notas estarão no Google Classroom. O plantão de dúvidas também ocorre aí no mesmo horário, toda quinta-feira às 11 horas. Vou falar um pouco também sobre a última videoaula disponibilizada no Centro de Mídias, que também está com conteúdo muito próximo do que a gente está abordando agora. Também o conteúdo de filosofia, né, fez um intercâmbio muito interessante com as aulas de sociologia nesse tema. E vamos falar sobre o conteúdo novo, que é a divisão social do trabalho de maneira mais aprofundada. E por último, instruções para a próxima atividade. Aí já falei um pouco, né, do plantão, como funciona, sempre vou repetir isso, né, em todas as nossas quinzenalmente videoaulas, que eles não são obrigatórios, o objetivo é realmente fazer uma integração, um bate-papo, além de tirar dúvidas tanto do livro didático quanto das atividades propostas, além, obviamente, dos slides, e o link aí sempre é o mesmo, está aí também, tudo isso está disponível no Google Classroom. Bom, se você quiser estudar pelo conteúdo do livro, você pode estudar a partir do capítulo 8, que é o principal, e o capítulo 5 ou 6, que são aí complementares, tá? O tema aí desta aula vai ser Revolução Industrial e Divisão Social do Trabalho. Nós vamos estudar a Revolução Industrial de maneira superficial, na verdade, só para a gente entender como ela impulsionou a divisão social do trabalho, tá? Bom, a primeira pergunta que temos que fazer é qual é a relação dos dois conceitos acima, né? Conforme eu deixei aí explícito no slide anterior, né? É a partir da reorganização das forças de trabalho, né, dos trabalhadores em fábricas, indústrias, novos esquemas de trabalho, né? Que a Revolução Industrial aprofundou, né? Ela não inventou, né? Já meio que é, já existiam tentativas de inovações, né? Principalmente na Europa Ocidental, já existiam aí as corporações de ofício, que já tinham algumas linhas do que seria a futura Revolução Industrial. Mas, de fato, né, a Revolução Industrial deu um boom, né, massificou esse movimento, né, de mudança nas condições de trabalho e também na questão do lucro das empresas, né, das indústrias, inaugurando de fato, né, a era moderna, né, a era em que os produtos estão à disposição em grande quantidade das pessoas, a era do consumo, né, a era do trabalho urbano, da urbanização, entre outros fatores aí. Então é basicamente essa relação que existe entre a Revolução Industrial e a divisão social do trabalho. Como tudo isso aconteceu, a gente vai ver isso logo mais. Quando estudamos um conceito, é importante, né, sabermos o significado exato das palavras. Você sabe qual que é o significado da palavra revolução, né? Tem muitas abordagens, né? Se você for analisar o termo mesmo, né, significa você dar uma volta, né? Por exemplo, na física, né, se fazer uma revolução, é você fazer digamos, um período, né, dar a volta em um período. É, para as ciências humanas, né, é uma mudança histórica rápida e intensa. Essa mudança ela acaba impactando não somente na vida das pessoas, mas em praticamente tudo, né? Instituições como Estado, como escolas, como o próprio trabalho, né, o ambiente de trabalho, a própria religião, né, o espaço geográfico, as mudanças de fato sobre o espaço, né, os próprios costumes e tradições, no qual aí um grupo de pessoas se coloca à frente, né, geralmente são as vanguardas, elas colocam à frente da revolução, questionando quem está no poder, questionando o modelo como é colocado aí as diversas sociedades, ou aquele período histórico, né? Geralmente as revoluções são acompanhadas, infelizmente, de violência, pois
para que essas mudanças ocorram, né, sejam colocadas como importantes, as pessoas que estão aí no poder não aceitam e aí ocorre um choque, um conflito aí muitas vezes violento. E aí a gente trouxe algumas imagens também, né? Vou explicar um pouco a questão dos períodos, né? Basicamente a revolução foi a passagem, né, do modo de produção de trabalho, produção e do modo de trabalhar, né, artesanal, em que você produzia de maneira mais localizada, tinha uma consciência total da produção daquele objeto, para um modo de produção industrial, com base na linha de montagem, que as pessoas se especializavam em determinadas atividades, em que é produzido em grande escala, em que tem a utilização de máquinas, né? E tem aí uma intensificação do trabalhador, né, do processo de exploração do trabalho, né? Existe de fato isso na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam no início 14, 16, 18 horas, dormiam em fábricas, crianças e mulheres trabalhavam também, tá, em muitos locais. Foi um processo bastante doloroso para principalmente para a sociedade inglesa, né, que foi aonde teve início. Não tem uma data exata, né, mas basicamente com o aperfeiçoamento da locomotiva e a invenção da, da máquina a vapor, né, para que conseguisse, na verdade, a ideia de transformar o carvão esquentado e esquentava a água, né, e a água fervida, ela fervente, ela gerava um vapor muito forte. Esse vapor ele fazia girar aí as diferentes engrenagens e na verdade, os pistões, né? Os pistões faziam girar as engrenagens e é nessa criação, né? Desse movimento intenso a partir de uma energia a vapor que faz com que a Revolução Industrial ganhe em qualidade em relação a períodos anteriores em que houveram inovações, né? Então, a gente, na verdade, né, a máquina a vapor ela é muito mais eficiente, né, do que somente você esquentar a partir do carvão, né, você obter energia a partir do carvão. De fato, então, só da gente pensar aí da invenção desses objetos com base aí na questão da mudança de modal energético, a gente vai ver o quanto foi revolucionário esse período, né? Também tiveram alguns fatores políticos, né? Por exemplo, a urbanização, as pessoas acabavam saindo dos meios rurais por causa, no caso da Inglaterra, dos Enclosure Acts, em que eles estavam perdendo, né, terras comuns, então as pessoas estavam passando fome, iam para as cidades e aí elas procuravam nessas indústrias, nessas fábricas, uma forma aí de continuar sua vida vivendo, né, sobrevivendo. Também na Inglaterra, né, principalmente com a Revolução Gloriosa, se preparou o terreno para que aqueles que detinham as indústrias, né, que detinham o poder, os empresários burgueses, né, essas pessoas estivessem no poder e incentivassem com que essas indústrias crescessem, colocassem em investimentos, tanto aí com apoio governamental, quanto o próprio aval de que a burguesia poderia estar livre diante aí dos quadros anteriores da nobreza, no sentido de ser uma potência econômica. Avanço da ciência, né, ou seja, as próprias invenções em si, né, valorização maior dos saberes, né, sistematização das ideias, além dessa sistematização, né, as especializações, é, o resgate, né, que pega lá desde o iluminismo, né, desde o renascentismo, né, o resgate aí, a valorização da racionalidade, então isso tudo culminou posteriormente na base da Revolução Industrial. A própria urbanização, já falei, as matrizes energéticas também já falei, e um pouco aí da mudança cultural, seja na urbanização, seja na valorização do trabalho, né? Seja aí na importância de você trabalhar e se conectar e consumir diante de uma sociedade moderna. Bom, aí algumas invenções, né, que também foram importantes para a Revolução Industrial, a fabricação do aço, né, o aço ele é mais, além de ser mais maleável, ele também
dura, né? Ele tem um processo de corrosão menor do que, por exemplo, o ferro. Então, com a invenção e o aperfeiçoamento do aço, foi possível com que as máquinas tivessem uma vida mais duradoura e também fossem mais resistentes, né? Então aí o tear mecânico para a indústria têxtil, né? A indústria têxtil foi muito forte no início da Revolução Industrial, né? As pessoas, obviamente, as pessoas precisam de roupa, né? Então é uma indústria que ela é sempre aquecida, né? Isso também acabou sendo um processo de exportação. Outros países também passaram a importar, né? Um número maior de insumos têxteis. E aqui no lado direito, a máquina a vapor, conforme a gente já comentou. A Inglaterra foi o palco dessa revolução. Ela era chamada Oficina do Mundo, por ser um polo tecnológico e industrial de grande importância mundial. Hoje ela não tem tanto esse poder e a China está aí assumindo um contexto, nosso contexto, né, de oficina do mundo, que produz aí desde bugigangas até computadores, celulares, carros, motores, etc. Né? A fonte está aí embaixo, você dá uma olhada depois. Quais são as fases da Revolução Industrial, né? Vamos de maneira muito breve, tá? A primeira Revolução Industrial, aí século XVIII, 1760, 80, até aí meados, metade, final do século XIX. Ocorreu aí na Europa, Estados Unidos e Japão. Quais foram as principais indústrias? A têxtil, a construção de ferrovias, né? Ampliação da malha ferroviária, a própria construção do trem, né? A valorização da máquina a vapor, das locomotivas, tá? E o material mais utilizado era o carvão. Um aumento da divisão social do trabalho, né, uma explosão de novas atividades, novas profissões, ou mesmo dentro de uma indústria de especializações dentro dela, muitas vezes simples, mas que aumentaram aí o número de pessoas trabalhando em fábricas, indústrias e também na área comercial, né? Então, um aumento da divisão social do trabalho, encurtamento das distâncias por conta aí das ferrovias, né? Também dos navios a vapor, que ganharam também, aumentaram sua tecnologia. E aí chegamos à segunda revolução industrial, que acumula, né, tudo da primeira, né? A têxtil, a ferrovia ainda está em expansão, mas também outras começam a ganhar destaque, como a química, né? As principais empresas, até hoje, farmacêuticas, começaram aí, né? Se a gente for pegar aí a Bayer, a Pfizer, são empresas que se iniciaram nessa época, né? Até hoje elas têm uma importância farmacêutica grande, né? Então aí pega aí a questão do petróleo, a produção de plástico, os derivados do petróleo, a investigação, né, do poder, da maleabilidade do petróleo, né, da utilização também como combustível, e uma maior individualização. As pessoas passaram a comprar, né, a comprar produtos, né, antes os produtos eram mais coletivizados. Então iniciou esse processo de individualização do consumo que até hoje ainda existe de maneira muito mais intensa, né? Mas a gente pode colocar aí a nascente entre a primeira e a segunda revolução industrial. Atenção ao microcientífico, né, ao que é miúdo, né, a tecnologia que é micro, que faz com que ganhe-se energia, né, de você produzir uma máquina gigante, você vai diminuindo essa máquina, você poupa energia, você consegue aí dar mais dinamismo para aquela máquina, né? Até hoje também a gente vê esse intensificação desse microcientífico, por exemplo, na informática, né? No tamanho, por exemplo, dos celulares, que eram gigantes e hoje cada vez mais menores, ou com as suas tecnologias mais diminutas. Os automóveis também têm isso, né? Começam a incorporar cada vez mais tecnologia dentro do automóvel. Por quê? Porque antes uma placa para integrar as diferentes funções do carro, hoje, antes era gigante, hoje é menor, então cabe mais espaço para uma maior inovação, né? Século XIX, século XX, na Europa Ocidental, já aí Estados Unidos e Japão já com grande influência, tá? Grande importância. Estados Unidos começou um pouco mais tardar que a Inglaterra e ao longo do século XX ultrapassou aí a sua pátria colonizadora, né? Aqueles que
colonizaram. E aí chegamos na terceira revolução industrial, que já é mais na metade, metade para o final do século XX, né, década de 70, 50, 60, né, que já é mais a questão da informática nuclear, né, muitos acreditam que a gente ainda vive essa terceira revolução industrial, no qual ela tem base a eletricidade e a tecnologia da informação, né? A importância da informação, de você armazenar, de você saber lidar, né? Tem aí a ciência de dados, né? Uma área bastante recente, importante da nossa atual tecnologia. Muitos falam que estamos na quarta revolução industrial, outros falam que estamos intensificando a terceira, tá? Aí que essa quarta revolução industrial seria uma revolução industrial que a gente já vai falar mais à frente, calcada principalmente nessa intensificação do micro, na valorização da internet, da importância da internet, entre outros fatores, tá? Essas fases também aconteceram de modo diferente em cada país, né? Vamos ver os exemplos. Nos Estados Unidos, a primeira etapa da Revolução Industrial foi mais rápida do que em outros países da Europa. Então, a Inglaterra, que teve essa primeira fase um pouco mais longa, os Estados Unidos encurtou bem, né? E aí já pode entrar na segunda Revolução Industrial, já no mesmo nível do que os outros países que já tinham passado pela primeira. Outro segundo exemplo, enquanto na década de 70 os países desenvolvidos já adentravam na terceira revolução industrial, né? O Brasil estava consolidando a segunda, né? O seu parque automobilístico, seu parque automotivo, perdão, né? As suas empresas na área química, né? A consolidação das empresas ligadas ao petróleo. Então, todas essas da segunda revolução industrial, o Brasil, obviamente, entrou mais tardiamente e isso até hoje produz reflexos tanto aí na nossa posição econômica mundial, quanto nas nossas tecnologias, nossas empresas, né, nosso grau aí de industrialização. Bom, olha só, quem aí defende a quarta revolução industrial coloca alguns pontos que podem identificá-la, né? O avanço da internet, né? A internet praticamente se popularizou não somente como consumo individual e consumo no sentido caseiro, né, em casa, ou no sentido de divertimento, mas também para nas atividades, aí, nos serviços, né, nos empregos. Avanço científico, quer dizer, popularização da tecnologia a nível micro, né, as pessoas têm a proximidade com a tecnologia, avanço científico das tecnologias que envolvem aí física quântica, que envolvem também nanotecnologia, né, que envolve aí a tecnologia aproximada à biologia, então aperfeiçoamento e aprofundação de todas essas tecnologias, mais uma vez ligadas também ao nível micro, e no caso aí da biologia, as questões de saúde bastante valorizadas na atualidade, que rendem também, óbvio, muito dinheiro. Não vou entrar nesse ponto agora aqui, vou conversar sobre a indústria 4.0 nos nossos plantões, tá? Porque senão vai ficar de fato muito longo os nossos slides, a nossa aula, e o objetivo aqui é ser mais dinâmico. Bom, chegamos à divisão social do trabalho, esse é um dos slides centrais, né? Então é importante você dar uma olhada com mais calma nesse slide, tá? Bom, o que é a divisão social do trabalho? Mais uma vez falando, a gente já comentou isso no início, já comentamos isso na aula anterior. A divisão social do trabalho é um processo que ocorre em todas as sociedades, em maior ou menor escala, e está em todas as sociedades. Lembra lá das sociedades tradicionais que a gente viu com o Durkheim. Então, as sociedades tradicionais elas têm uma menor divisão social do trabalho, mas ainda tem a divisão. A nossa sociedade, que as pessoas são mais interdependentes e o trabalho é essencial para que as pessoas tenham produtos, tenham qualidade de vida, tenham acesso a uma série de serviços. Essa divisão social do trabalho é altamente especializada, né? As pessoas são especializadas em diversas profissões, né? Então, é basicamente a divisão de atividades trabalhistas com base nas diferenças ou desigualdades sociais presentes em um povo ou grupo. Então, se uma sociedade é bastante desigual, a chance de você ter um perfil de profissões, uma divisão social do trabalho X, relacionada àquelas desigualdades. Então, vamos pegar uma sociedade muito desigual, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Quer dizer, poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. Nesse tipo de sociedade, então, vão ter, por exemplo, de maneira muito enfática, trabalhos como por exemplo, empregados e empregadas domésticas.
Por quê? Porque como tem uma parcela da população muito rica, o que ela vai fazer? Ela vai entender que ela pode ter privilégios, ela tem condições de pagar para ter alguns privilégios, como por exemplo não limpar a casa, né? É, Agora, sociedades mais igualitárias, as profissões, além de ter uma valorização semelhante umas às outras e também ter um nível de renda semelhante, é possível também uma maior especialização. Então, a gente pega as sociedades industrializadas, então você tem uma série de profissões em volta de uma determinada indústria, né? Você tem uma série de profissões em volta ao comércio. Você tem aí uma valorização, por exemplo, da qualidade de vida, saúde, educação do trabalhador. Então vai ter profissões que só vão se focar nisso, né? Então, de uma maneira geral, a divisão do trabalho também obedece a essas diferenças e desigualdades sociais, tá? O que seriam as diferenças sociais? Então, por exemplo, um país que tem a sua vocação, né, desde séculos, é um país comerciante, né? Então, as pessoas que estão ali, né, elas vão se especializar, valorizar muito mais as profissões que têm relação aí com o comércio, né? Então, você pega países como Holanda, Bélgica, né, que são países que sempre foram países de grande intensidade comercial, até hoje, né, tem empresas enormes ali que são dessa área, né? São, por exemplo, empresas que também se especializaram nas atividades financeiras, intermediação financeira. É também única dos seres humanos a divisão do trabalho, pois, obviamente, né, os animais eles têm aí muitos trabalhos, né? Formiga, abelha, né? Insetos são um monte, né? É, mas essa questão de você estar em constante reinvenção, ter aí um contexto cultural aliado ao trabalho também é uma característica única do ser humano, tá? E qual que são as características da divisão social do trabalho para a sociedade em geral, né? O que que ela gera, né? Vamos lá, vamos ver. A especialização, a divisão social do trabalho faz com que as pessoas se especializem em determinadas atividades, né? E quando elas se especializam, elas aumentam a produtividade. Então, por exemplo, o exemplo do Adam Smith, que ele fala muito da divisão social do trabalho como um economista clássico, né? Ele fala, por exemplo, da fábrica de pregos. Então, no passado, antes da Revolução Industrial, antes aí da intensificação da divisão social do trabalho, uma fábrica de pregos, uma pessoa ia lá, produzia a cabeça do alfinete, do prego, perdão, a outra ia lá e colocava a parte de baixo do prego, a mesma pessoa, perdão, ia lá e afiava o prego, né? Então, uma pessoa fazia todos esses processos, ela não podia se especializar. Agora, numa fábrica em que aumenta-se a produtividade, uma pessoa só produz a cabeça do prego, a outra só lixa e pega e afina o prego, a outra pega e coloca o prego os pregos dentro das caixas. E aí, conforme cada um vai tendo sua função especializada, a produtividade do produto da indústria aumenta demais, tá? Então, há um aumento da produtividade, uma característica do sistema econômico capitalista. Além disso, diminui o tempo de execução das atividades, né? Ou seja, se a pessoa se especializa, na teoria ela consegue cada vez mais entender aquilo que ela está fazendo, entendendo aquilo que ela está fazendo, ganhando uma rotina, ganhando tempo também de modificar uma ferramenta ou estar ali fazendo a mesma coisa, ela diminui a execução da atividade, o que aumenta a produtividade, né? Aqui o ruim é que a gente vai falar mais para frente, né? Aumenta também a monotonia, o trabalho repetitivo, que pode gerar sérios problemas de saúde para o trabalhador. Permite o aumento da qualidade do produto, tá? O produto, pelo fato de ele ter mais intensidade de pessoas ali, a qualidade do produto aumenta, tá? Então, obviamente que essa é uma característica da divisão social do trabalho. Em contraposição, ela pode gerar também uma grande exploração do trabalhador, que muitas vezes fica preso a atividades repetitivas e monótonas e assim acaba ficando aí entediado, cansado mesmo e não consegue desenvolver uma carreira, uma profissão de maneira a
entrar aí, melhorar a sua qualidade de vida. A automatização do trabalho pode levar ao desemprego também, né? Conforme as máquinas são aperfeiçoadas, né? As pessoas que estavam ali trabalhando, elas precisam encontrar outras ocupações que elas conseguem encontrar, mas isso tudo leva muito mais tempo, leva um processo educacional por trás, né? Leva também a como que as fábricas, né, aceitam ou não determinados perfis de pessoas, né? Então, de uma maneira geral, geram o desemprego, e esse desemprego faz com que as pessoas procurem, mais pessoas procurem as mesmas atividades, levando aí a queda dos salários, tá? Então, os salários tendem a cair nesse esquema, né? Olha aí o outro slide central, que eu já comecei a falar, que fala dos pontos aí negativos, né? Quais são os problemas relacionados à divisão social do trabalho em nossa sociedade, nas sociedades modernas, né, tá? Como a maioria dos trabalhadores não possuem empresas, né? E também não tem aí atividades relacionadas à sua criação, capacidade de criação e originalidade, né? Há uma piora na vida do trabalhador com essa divisão social do trabalho, tá? Porque ele fica alienado ao processo de produção. Antes, vamos dar um exemplo, a fábrica de brinquedos, né? No passado, a pessoa que está trabalhando nessa fábrica de brinquedos, no passado ela produzia, por exemplo, um carrinho inteiro, né, de madeira. E aí, pelo fato de ele produzir o carrinho de madeira inteira, pelo aquele produto ser artesanal, ela conseguia um preço alto, ela conseguia todo o valor com que ela investia aquele carrinho para ela, né? Ou seja, no final das contas, apesar do valor ser mais alto para o consumidor, era um processo de aquisição mais justa para a sociedade, né? Agora o que acontece? Essa pessoa ela trabalha numa fábrica de brinquedos e aí ela produz uma rodinha de brinquedo. Essa rodinha de brinquedo, como ela só produz aquela rodinha, ela nem sabe como que é aquele brinquedo, como que é aquele carrinho, por exemplo. Não sabe se aquele carrinho é grande, pequeno, se é colorido, se não é, qual que é o processo de criatividade envolvido nele. Ela não tem autoria nenhuma do design, ela só ali produz, tá? Então o que ela fica? Alienada do processo de produção, ela fica externa àquele processo, ela não sabe por que ela está ali, ela não consegue sequer ter a consciência de qual produto ali de fato está sendo produzido, né? Ela também muitas vezes, se ela acaba tendo um salário muito baixo, ela sequer consegue comprar aquele produto, né? Então, a divisão do social do trabalho deixa o trabalhador alienado, tá? Esse é o conceito, tá? Você não tem consciência do seu processo de produção, de criatividade e apenas está ali produzindo, né? Não permite a utilização da criatividade, já conversamos isso. São atividades repetitivas e monótonas, né? Que podem prejudicar a saúde mental e física do trabalhador e está sempre ao risco de ser substituído por máquinas. Por quê? Porque a especialização do trabalho dele nesse contexto é muito simples, né? Então ele só sabe lá fazer a rodinha. Uma hora pode surgir uma máquina que facilmente consiga substituí-lo, né? E pode ser substituído por máquinas ou rearranjos na organização do ambiente de trabalho, em que a pessoa que faz rodinha e, sei lá, a pessoa que faz rodinha vai também agora fazer rodinha e pintar essa rodinha. Pronto, ou seja, você rearranja lá e cada um faz mais funções, se especializa mais e aí, obviamente, é uma sobrecarga de trabalho. Então, o conceito de alienação aqui eu já falei, né? Depois você dá uma olhada com mais calma. Aqui uma outra imagem de uma fábrica, eu nem falei, né? Mas a nossa última imagem foi de uma produção de carros, né? Uma fábrica automotiva. Aqui também é uma fábrica automotiva, mas na produção específica de motores, tá? Não sei se você está vendo aí a correia, né? Os pistões, a parte ali onde onde entra a gasolina, né? O do tanque de combustível, a linha de montagem de um motor, né, uma fábrica de automóveis. Separa na exposição dos trabalhadores, olha lá, linha de montagem e tal, cada um tem aí, é especializado numa função, né? Então, é uma atividade muitas vezes manual também, uma atividade que é muitas vezes manual e necessita de concentração, né? Ou seja, isso não significa que ela é esvaziada de intelectualidade, ela mas a parte intelectual não é valorizada, né? Ou seja, você é colocado ali como um trabalhador manual, provavelmente
o seu salário será muito mais relacionado a isso com o que a sua questão intelectual. Aí, né, deu uma mudada aqui, tá? No passado, aqui dessa imagem, não existiam sociedades capitalistas, então a gente não pode falar isso, né? Consertei o avanço das técnicas e trabalhos nas sociedades ocidentais, aí também já é possível falar. Sociedades orientais também isso ocorreu, mas de uma maneira um pouco diferente, tá? Olha aí, ó, há 5.000 anos, olha o trabalho que a pessoa tinha para arar a terra, né? Já há 700 anos, olha a invenção, algumas invenções tecnológicas, né? A habilidade da roda, né? Aí a produção de ferramentas mais elaboradas, né? E atualmente a utilização de máquinas, né? Esse movimento, tá? É um movimento de aperfeiçoamento da técnica e também é um movimento da divisão social do trabalho, né? Que as pessoas elas vão aí encontrando outras profissões e vão aí também remodelando as próprias profissões, no caso aí a profissão da agricultura, tá? A profissão aí ligada na verdade ao agronegócio, né? Não à agricultura familiar, intensiva. Alguns problemas que a tecnização, ou seja, a utilização intensa de técnica pode gerar ao trabalhador, né? Já conversamos isso, novos tipos de cansaço, sistemas de metas, né? Você tem que, num período curto de tempo, estar com uma meta cumprida, né? E se você não cumprir, obviamente, você vai sofrer uma sanção, pode ser mandado embora, despedido, etc. Constante atualização, você está sempre que estar indo atrás do novo, né? E para você ir atrás do novo, você precisa da educação, e a educação também acaba se transformando numa mercadoria dentro desse sistema econômico capitalista, e você também tem que pagar por ela, e ela muitas vezes, quando é uma educação de qualidade, pode ser deveras cara, né? Aqui está mostrando, né, o que eu já falei, um pouco aí sobre a questão da técnica. A divisão social do trabalho, quanto mais se torna complexa, isto é, as pessoas têm vontade de realizar mais atividades, nós estamos numa sociedade complexa, que você tem vontade de fazer muitas coisas, por exemplo, você que é jovem tem vontade de sair, se divertir, tem vontade de fazer um intercâmbio, tem vontade de assistir um jogo de futebol ou então algum outro tipo de esporte, realizar algum tipo de esporte, comprar produtos, utilizar a internet. Então, olha só quantas coisas você tem que fazer, né? Que você gostaria de fazer. Ou seja, para que você consiga realizar tudo isso e tenha prazer e satisfação, você tem que estar numa sociedade complexa, uma sociedade aí tradicional, você não tem essa oportunidade, né? O espaço se encurta no mundo globalizado, né? Os produtos chegam de outros países, você tem possibilidade de viajar para outros países, você tem uma conexão maior de comunicação, né? De chegada de produtos imateriais também de diversos países, né? O exemplo é a Netflix, né? Em que você conecta diferentes pessoas diante de um produto cultural que é o filme, são as séries, né? Bom, e o tempo que é organizado de maneira pontual, né? Organizadíssimo, né? Imagina, né, se não existissem relógios, vamos falar algo bizarro, né? Já pensou se ninguém tivesse despertador? Como, por exemplo, você ia chegar na escola, a escola ia estar aberta, quem conseguiria chegar no horário? Como o motorista de ônibus ia conseguir te levar na escola se ele não tinha horário fixo? Então, tudo tem que estar milimetricamente organizado no tempo e no espaço, tá? Então, essa é uma sociedade complexa. Na sociedade complexa, a maior divisão social do trabalho. Aqui eu dei uma explicação, né? Acabei de falar como que a sociedade, você pode identificar uma sociedade complexa, depois você dá uma olhada aí com mais calma, eu também vou explicar isso nos plantões de dúvida, tá? Aqui também eu dei um outro exemplo, em relação também à escola, depois você dá uma olhada, foi exatamente o que eu falei, só que com outro exemplo. Bom, vamos dar mais exemplos ainda para você entender como que funciona a divisão social do trabalho. Tá? Olha aí, Sociedade Brasileira Urbana, década de 80, né? Vamos aí falar um pouco da área das festas, né? Festas e eventos. As festas, festinhas de criança, eram realizadas em casa. A mãe ia lá, fazia o bolo, o pai também. O pai ia lá encher a bexiga, comprava um monte de coisa. Tu juntava os tios, as tias, obviamente era um processo muito mais assim familiar, né? Interessante. A própria fabricação da festa, a própria elaboração da festa gerava uma integração social muito maior e dava aí, né, um destaque à importância da família para aquele evento, né? Aí
componentes muitas vezes artesanais, chamava lá um amiguinho ou outro, não eram festas muito extensas, né? Muito por conta aí dos espaços das casas e apartamentos serem pequenos, né? Custo baixo, pouca preocupação com a qualidade, não precisava ser o melhor bolo do mundo, o melhor brigadeiro que existe, né? Pois eram feitos de modo, e ainda são em alguns locais, de modo muito simples, né? Olha aí a sociedade urbana agora nos últimos 20 anos, né? Pega aí de 2000 até agora, né? Aumento das rendas, as pessoas têm aí maior renda, não somente aumento da renda, mas elas têm possibilidade de parcelar as atividades com o cartão de crédito, né, com a compra, né, com o cartão de crédito. A gente já viu isso quando a gente viu no segundo bimestre um pouco sobre o consumo. Valorização também das características individuais. Então, fulano tem que ter uma festa de um ano. É assim, algo que vai ficar marcado para a vida dele. Olha só, no passado não existia tanto isso. Se a pessoa não tinha dinheiro para fazer uma festa, tudo bem, se reunia ali, comia uma pizza. Agora não, né? Muito mais importante essa valorização individual, né? Olha só, a pessoa precisa ter a festa de um ano. A gente precisa chamar uma galera num buffet para poder comemorar essa festa, né? Ou seja, valorização dos eventos individuais, né? Ações particulares e expansão do comércio e serviços, né? Ou seja, tem mais gente trabalhando em mais coisa, logo essas festas passam a ser realizadas nos buffets e salões de festas infantis, né? O crescimento exatamente desses eventos ocorrem justamente nessa época, né? Se você pega 30, 40 anos atrás, não existiam de maneira tão intensa esses buffets como hoje existe, né? Praticamente em todos os locais existem, em todos os bairros, até nos bairros mais populares, nos bairros mais ricos, né? É, e aí as festinhas passaram a ser mais elaboradas, levaram ao aumento dos custos também, né? Uma festa, não sei quanto está hoje, né? Mais ou menos uns 2 anos atrás eu dei uma pesquisada, uma festa custava R$ 2.000 para 20, 30 pessoas, né? Ou seja, você nunca nesse contexto aqui, você ia gastar R$ 2.000, né? Você ia gastar no máximo 100. Agora você gasta R$ 2.000 para fazer uma festa, obviamente você vai ter você vai ser mais cômodo, mais conforto para você, pai, mãe, né, que vai ter que ficar lá de boa, não vai ter que precisar correr atrás de nada, só chegar lá no horário da festa, chamar as pessoas para também comparecerem, né? Então olha só como a divisão social do trabalho não somente mudou a vida das pessoas nessa área, como também criou empregos, né? Expandiu esse ramo, gerou renda, né? Gerou dinheiro para a sociedade também, tá? É, Outro exemplo, valorização, vamos pegar aí a especialização em diferentes ramos da medicina, né? Primeiro, aí a gente já fala aí de séculos, né? Cada quadradinho aí é um período histórico mais amplo do que o que a gente viu antes. Valorização crescente do conhecimento científico nos últimos séculos, né? Evolução da ciência, racionalidade. Aí essa valorização gerou aí uma pesquisa maior de fármacos, né? Remédios, e esses remédios passaram a atuar de maneira mais precisa, né? Com esses conhecimentos aprofundados, também na área da botânica, da biologia, né? As pessoas, os pesquisadores, cientistas acabaram descobrindo novos remédios a partir de plantas que antes já se imaginavam um determinado fim, né? E aí retirando componentes anestésicos dessas plantas, como por exemplo da papoula, né? Você consegue desenvolver a morfina e os opiáceos, que são aí anestésicos fortes. Então, você tendo base para controlar esses anestésicos potentes, né, sabendo como controlar a ciência, né, você, além de você utilizar esses remédios para a dor, você também desenvolve aí as anestesias. Essas anestesias possibilitam a ampliação de cirurgias e criam-se uma infinidade de novos procedimentos cirúrgicos, por exemplo, né? Operações, transplantes, que no passado, assim, a chance de dar certo era muito pequena e hoje são altíssimas, né? Porque a pessoa fica sedada, ela consegue aí fazer um transplante de maneira muito mais precisa e objetiva, tá? E por último, a gente vai falar um pouco sobre a divisão internacional do trabalho. É o mesmo fenômeno da divisão social do trabalho, só que ela é mais ampla em escala global. Obviamente que ela tem também algumas características mais outras características, né, que, obviamente, pelo fato de ser num outro contexto, leva também a questões diferentes. Representa o comércio internacional atual, né, ou seja, as pessoas, um país se especializa na produção de soja, olha o Brasil, né, se especializa na produção de soja, produção de gado, né, então o que ele faz?
ele vende no comércio internacional a soja e o gado, né, para outros países, a carne, né, no caso. Vamos pegar aí a Coreia. A Coreia, ela se especializou em produtos eletrônicos pequenos, né? Então celulares. Ela vai lá e exporta celulares para o restante do mundo. Então, uma determinada nação se especializa num ramo, determinado ramo de atividades, e aí, tanto para o consumo interno quanto para o comércio exterior, acaba passando para frente esse produto, né? Leva a situações de desemprego, situações de subempregos, porque numa fábrica que estava em um determinado país, percebeu que em outro país as condições de trabalho são mais precárias, se paga menos salários para aquelas pessoas, se instala nesses países e aí naquela região gera um grande desemprego. E além da fuga de cérebros, que é o tema que a gente conversou no primeiro bimestre, bastante relacionado à migração, né? Então, portanto, leva uma precarização do trabalho, tá? A divisão internacional do trabalho, como nós vemos hoje, faz com que as finanças e boa parte dos ganhos, né, eles escoem para os países e regiões mais ricas, né, são os países centrais, países que detêm a tecnologia, que detêm aí o know-how, né, o know-how de como fazer, de como produzir, né, o saber das tecnologias, né, da produção tecnológica de alta intensidade, né. É dominado por uma alta tecnologia e interdependência entre os países e é considerada a última etapa do sistema econômico capitalista e tem fortes relações com a política e a sociedade e cultura em geral, tá? Aí aqui eu dei um breve exemplo, tá? Olha só. Estados Unidos, vamos pegar aí a empresa, vamos pegar a Apple, tá? Aqui eu dei o exemplo do carro, tá? Mas vamos pegar aí a empresa Apple. A empresa Apple, ela tem aí o seu design, a sua ideia, né, a produção e a análise dos celulares, a tecnologia, né, a análise e o desenvolvimento de tecnologia nos Estados Unidos, né, ela manda para a China essa tecnologia para que seja produzida em larga escala e a China manda de volta para os Estados Unidos e para o Brasil, tá? Aqui no Brasil nós temos um mercado consumidor, aqui dei o exemplo também do carro, tá? Depois você dá uma olhada com mais calma, né? Aqui também o Brasil exporta commodities, eu já falei, as commodities são exportação de grande quantidade de produtos geralmente naturais ou pouco industrializados e que estão ligados com a questão da terra ou a questão aí da mineração, né? Produtos de baixo valor agregado e que muitas vezes são vendidos aos montes, né? No caso da soja, ela é vendida de monte, né, toneladas de soja, jogada a mesma coisa, né, os minérios de ferro, né, que o Brasil também é um exportador dessa commodity. E aqui está a evolução do capitalismo comercial e industrial, né, até o financeiro, em que há aí uma mudança nas relações de produção entre os países, né, basicamente na colonização, nas colônias, né, a produção de matérias-primas, que vendia essas matérias-primas para as metrópoles, né? Essas metrópoles devolviam manufatura. Hoje isso ainda ocorre, mas de maneira muito mais elaborada, né? Produtos primários e também produtos industrializados e as metrópoles produtos industrializados de alta tecnologia, tá? Olha só, é aqui, ó. Em geral de tecnologia superior, tá? Essa aí é a nova divisão internacional do trabalho, tá? Depois você dá uma olhada com mais calma, bem interessante. Eu também vou abordar em 2 semanas isso em nossos plantões, tá? Eu não deixei aqui o link, tá? Para próxima atividade, mas ela estará disponível. Na verdade, eu posso colocar, então, aí provavelmente vai aparecer para vocês, né? Mas também está disponível no Google Classroom. Obrigado a todos que prestaram atenção, que estão assistindo, acompanhando as nossas videoaulas. Continuem aí cuidando da saúde de vocês, utilizando máscara, se protegendo, se precavendo. Até a próxima.